Para quem não me conhece, o pastor já falou, no meu nome é Aldenir, sou formado no Seminário Batista Regular do Sul, e Deus tem me dado o privilégio de conhecer Minas. Tem sido um tempo bom, como o pastor tem falado, né? Tem sido um tempo bom com ele. Às vezes eu fico naquela varanda dele contemplando o Diamantino, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ficar naquela varanda sentado, pegando o sol, mas tem sido agradável, às vezes, ficar contemplando a beleza. Eu lembro quando eu vinha chegando no táxi, aí eu falei bem assim pro motorista, vinha conversando eu, o motorista e mais uma moça. Aí eu falei assim, nossa, que paisagem bonita. E a moça olhou assim e falou, você não é daqui não, né? Eu falei, não sou não. Eu percebi, porque pra gente isso daqui só é pedra. Eu falei, pra mim é uma coisa bonita, porque não tenho muito contato com essas coisas. Então, para mim, tudo é novidade. O pastor me levou para conhecer a cidade. Parece uma cidade histórica, aliás. Para mim, eu nunca estive numa cidade histórica. E parece que as coisas começam todas escondidas e a gente vai se surpreendendo aos poucos. Mas tem isso daqui, tem esse comércio aqui. Então, é uma coisa bem interessante, né? Muito interessante para mim, que nunca tive esse contato. Estava até compartilhando ali com o Marcos Vinícius, a gente falando que quando ele estava visitando o Pará, ele também ficou impressionado, né? E o norte, mais ou menos assim, as pessoas que vão do sul para o norte, São Paulo para o norte, ficam impressionados. Os que vêm do norte para sul ficam também impressionados. Eu lembro quando eu levei uns colegas meus para ver os encontros das águas, no meio dos Solimões, ele ficou impressionado. Para mim aquilo era só água. Então, mais ou menos assim. Como já me apresentei, meu nome é Aldenir, e eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias em Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Eu quero compartilhar essa mensagem de um jovem que tem aprendido a confiar em Deus, para corações que também estão nessa caminhada de confiar em Deus. Eu creio que nesse momento de pandemia, momento de dificuldades, todos nós como seres humanos, nós temos enfrentado dificuldades, desânimos, decepções, e em momentos nós somos até desencorajados e ficamos muitas vezes frios espiritualmente, como seres humanos, né? Eu também sinto ansiedade, eu também sinto às vezes medo, eu também fiquei um pouco nervoso quando eu recebi o convite para Minas Gerais, estava bem em casa, né? Tudo, mas Deus, falei assim, Senhor, quando eu saí de Boa Vista para Manaus, passei 2 semanas, logo alguém me liga. Falei, Senhor, estou nas tuas mãos. Se for tua vontade de permanecer em Manaus, vou ficar até feliz, porque aqui está minha família. Mas se for para outro lugar também, irei feliz. E Deus nos dá paz. Mesmo distante de casa, essa paz que Deus tem me dado ultimamente tem sido muito bom. Tem dormido muito bem. A gente sabe que quando a gente está em paz é quando a gente dorme, né? Entende? Então, vamos fazer a leitura do Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3, aliás, os salmos são divididos em números. A gente tem o costume de falar capítulo, mas para a forma correta de se pronunciar os salmos, é Salmo de número 3. Diz, confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Versículo 1 diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos. Os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre teu povo a tua bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradeço, Pai, pela tua bondade. Deus, nesse momento, eu oro que o Senhor possa me dar sabedoria e dependência, Senhor, do teu Santo Espírito. Deus, que possamos ter um tempo de exposição da tua palavra, Pai, e possamos ter a mente aberta para aprender. Oramos e te peço capacitação em nome de Cristo. Amém. Amém. O tema
da mensagem, confiando em Deus na adversidade. Todos nós já passamos por momentos difíceis, por crises, né? Talvez as pessoas com mais idade, com mais experiência, sabem como que é. Um jovem ainda como eu também tenho andado nesses momentos também de dificuldade. Deus tem me dado paz. E a introdução aqui, amados, é interessante, porque o Salmo de Davi aqui diz, o capítulo 3, é no contexto quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Quando Davi, saindo do palácio, na calada da noite, ele atravessou o rio de Cedron e foi com alguns fiéis, no tempo que Absalão estava furioso com seu pai, querendo tomar a força de seu pai. Segundo Samuel, capítulo 15, capítulo 22, vai relatar todo esse contexto do Salmo 3, o contexto no qual Davi estava vivendo. E eu penso que nesse momento, quando Davi está passando por essas dificuldades, e quando ele escreve esse salmo, colocando o seu coração nesse salmo, também ele está recebendo, vamos dizer, uma pequena parcela, né? A conta está chegando para Davi. Que conta é essa que Davi também está recebendo? É claro, eu quero me referir quando eu digo uma conta que Davi está chegando em parcelas também para Davi, é a conta que ele fez lá atrás, quando ele pecou contra Deus. É claro que nem todo o pecado é consequência, nem todo sofrimento é consequência de pecado. Nós temos o exemplo de Jó, né? Jó era justo diante de Deus, mas Jó também sofreu no meio das dificuldades, passou por dificuldades quando sua fé estava sendo provada. Então, Jó é um exemplo de que nem todos que sofrem é por causa do pecado. Nesse caso, quando eu olho para a vida de Davi, a conta está chegando para Davi, em parcelas. Lembra? Quando Davi deveria ir para a guerra e Davi decidiu ficar em casa, Davi estava passeando no sótão da casa dele, vamos dizer, no palácio dele, né? E logo seus olhos percebem ali Betseba do outro lado, e o que ele faz? Seus olhos, seu coração deseja, os olhos veem e deseja, como rei, com toda a sua autoridade, ele manda chamar Betseba e acaba terando com ela e acaba fazendo um filho. E para ele encobrir aquele pecado, ele manda chamar Urias da guerra, e assim Urias desfruta e tudo, depois ele manda assassinar Urias. E é interessante que depois a Bíblia relata que Natã chegou com Davi e ele começou a contar uma história, né? Para ele não ir logo direto ao ponto, ele vai e conta uma história das ovelhas e tudo, e vê como um homem sofreu injustiça. O que acontece? Davi fica furioso. Você talvez já tenha lido Samuel, e Davi fica furioso. Esse homem tem que ser castigado. Aí Davi olha para ele: tu és um homem, Deus te deu tudo, Deus te deu todo o poder, essa liberdade de ter o que você quiser. Se você tivesse pedido ao Senhor, Ele não te daria, mas Ele tentou fazer do jeito dele. Então, o que Natã diz a Davi, que ele sofreria as consequências. Primeiro, ele perdeu o bebê, não foi? Ele tenta fazer um jejum, mas Deus falou: olha, Davi, você vai perder a criança. Segundo, a sua família vai ser toda desestruturada. E Davi perde realmente a criança, chora, depois para, aí depois vê os problemas na família de Davi. O que acontece? Aminon, filho de Davi, acaba abusando da Tamar, que era irmã de Absalão, e os problemas começam, porque Absalão fica tão furioso com Davi também, porque ele não resolveu o caso de Aminon, quando ele abusa de Tamar, e ele faz uma festa todinha e assassina, ele faz o assassinato ali de Aminon. Aminon morre, Davi chora, Absalão foge. Depois de um período fora, Absalão volta novamente ao reino, mas o pai ainda não trata, né, as dificuldades ali. Ele não, ele chama o filho tentar tratar as dificuldades, não. E aquilo só criou mais rancor no coração de Absalão, porque Davi não resolveu o problema. Davi não havia resolvido o problema. E Absalão começou a criar todo aquele ódio do pai dele. E diz a Bíblia que muitas vezes, quando ele voltou a Jerusalém, ele sentava ali, ficava
na entrada, quando o povo vinha a ser julgado diante do rei, ele ganhava o coração das pessoas. Ele dizia que muitas vezes quando as pessoas traziam demandas ao rei, porque Absalão dizia: olha, se eu fosse, quem me dera fosse eu, juiz sobre a terra, e eu julgaria o seu caso, eu faria você porque você é nobre. Aquilo, quando as pessoas vinham cumprimentar Absalão não só as cumprimentava, também diz a Bíblia que ele beijava a mão. Isso ele ganhava, ele cativava as pessoas. E assim ele começou a furtar o coração do povo. E é bem interessante, irmãos, porque a Bíblia também nos relata que quando Davi ficou sabendo que Absalão já havia influenciado o povo, e o povo gostava realmente de Absalão, ele ia a Jerusalém, agora para expulsar Davi. E nesse momento, é nesse contexto que Davi se retira de Jerusalém. E é interessante que o capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 30, vai dizer que Davi, quando ele saiu de Jerusalém, ele, subindo nas montanhas do Cedron, ele saiu mesmo chorando, entendeu? Ele saiu chorando nas dificuldades. E todo o povo que ia com Davi também chorava junto com seu rei. Mas Deus, irmãos, ainda restaurou Davi. A história, no contexto desse salmo, diz ainda que Deus restaurou Davi. E este salmo é conhecido como o hino da manhã. Ou seja, o hino, vamos dizer que, embora Davi tivesse muitas dificuldades, pela manhã mesmo, esse salmo nos mostra, irmão, que é como diz aquele versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é interessante que o capítulo 4 também é uma continuação do capítulo 3, que é o capítulo da noite. E vamos nos ligar no capítulo 3, e eu gosto muito de uma frase do John Piper, que ele diz o seguinte: ele diz que devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura de nosso sofrimento. Devemos confiar no poder de Deus, porque Deus, Ele é todo poderoso. Isso faz parte de uma dos atributos de Deus, de uma das qualidades de Deus. Faz parte do seu caráter. Ele é todo poderoso. E são nos momentos mais difíceis da vida que devemos crer no seu poder, porque Ele é todo poderoso. Nada é impossível para Deus. E no seu amor, porque Deus ama, assim como amava Davi. E o que é confiança em Deus? O dicionário Webster, que é o dicionário, uma tradução, uma definição cristã, diz que confiar em Deus, eu gosto da definição dele, que ele diz que é o repousar da mente na integridade, veracidade, justiça e relacionamento com Deus. É o repousar da mente na integridade, veracidade, justiça e relacionamento com Deus. Ou seja, é um homem quando ele tem em sua mente com Deus, as características de Deus, os atributos de Deus, não consegue repousar seguro. E eu creio que Davi aqui está repousando em Deus, mesmo no meio de tanta crise, né? E Davi continua repousando no Senhor. Nossa confiança, amados, deve ser sem reservas. Eu vou usar uma ilustração pessoal minha, eu não gosto muito de usar, mas eu vou usar. Eu lembro quando eu tirei a primeira vez minha carteira em Boa Vista. Logo quando eu cheguei, aí tinha alguns jovens na igreja, aí tinha um Igor era bem simples, jovem bem simples. Logo quando eu tirei minha carteira, eu fui na casa do Igor. Eu tive que buscar uma máquina de cortar na casa do irmão, de cortar grama da igreja. Aí eu fui buscar o Igor para ir comigo. Passei lá, tinha acabado de tirar minha carteira uma semana antes. Já tinha recebido a provisória. Aí eu cheguei na casa do Igor, falei: meu Igor, vamos assim buscar uma máquina? Ele falou: vamos, todo desconfiado, né? Falou: pastor, tirou a carteira dele recentemente, vai bater o carro. Não, eu fui, e ele andava comigo um pouco com medo ali, cara, não era tão bom, dava uma freada aqui, ele ficava um pouco nervoso. Tinha outro jovem, Franciel, ele já dirigia o Franciel, então ele ficava mais nervoso ainda comigo. Eu notava que ele segurava aqui, segurava ali. Depois de um ano já de carteira, viemos voltando depois acho que foi, não sei se foi da pizzaria ou foi de uma conferência. Aí eu vinha com os jovens no carro e eu perguntei: e aí, agora vocês o que vocês acham? Será que eu estou dirigindo bem?
Aí ele fala, pô, pastor, agora você está melhor, né? Agora ele já confia mais no Senhor. Mas no início eles queriam que, se pudesse, ele pegaria no volante para me ajudar. E eu vejo que nossa confiança em Deus, ilustrando e aplicando, eu vejo que nossa confiança em Deus não é tão difícil. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que nossa confiança em Deus é que nem entregar o volante para Deus, né? Às vezes a gente diz, eu confio em Deus, eu amo Deus, mas eu mesmo quero ter controle da minha vida, da minha situação, e a gente acaba muitas vezes se frustrando. Eu acho que confiar em Deus é você andar tranquilo, sentado, tranquilo, enquanto Deus está dirigindo nossa vida. E às vezes é difícil. Nós somos muitas vezes como Pedro, né? Quando Jesus chama, Pedro, vem até mim. Pedro, ele vai todo animado, me deixa ir até o Senhor. Quando ele vê a tempestade ao lado dele, o que ele faz? Ele começa a afundar, porque a fé dele era a confiança dele. Ele estava diante de Jesus, do próprio Deus. Confiar em Deus, amados, é entregar o controle da vida a Ele sem reservas. Confiar em Deus é entregar o controle a Ele sem reserva. E como posso aprender a confiar em Deus? Davi nos ensina, mesmo meio em tantas dificuldades, ele nos dá, nós podemos tirar algumas lições aqui de como podemos confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Em primeiro lugar, a gente aprende com Davi aqui, irmãos, observando a proteção de Deus. Observando a proteção de Deus. Davi aqui ele é encorajado a observar a proteção de Deus diante da revolta de Absalão, da rebelião de Absalão. E veja só o versículo, do versículo 1 ao versículo 3, diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Em primeiro lugar, aqui nós vemos que devemos ter em mente que as dificuldades elas só crescem. Versículo 1, é a mesma situação que Davi se encontra. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi, segundo Samuel, irmãos, capítulo 15, versículo 2, descreve que o motim de Absalão só crescia. Enquanto parece que as pessoas que eram fiéis a Davi estavam abandonando, estavam deixando ele de lado. As pessoas estavam indo, até mesmo Aitofel, que era um conselheiro fiel e vamos dizer que aquela pessoa próxima de Davi também o havia abandonado, foi para o lado de Absalão. E as pessoas que antes recebiam ele bem, irmãos, agora estavam contra Davi. E Davi diz aqui: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele tem consciência que as dificuldades e as pessoas que muitas vezes colocam ele para baixo só aumentam. Às vezes, irmãos, como podemos aplicar isso para a nossa vida? Às vezes pensamos assim: não vou ter dificuldade, né? Mas nós devemos ter em mente que a dificuldade após nós mesmo aceitando Cristo, mesmo sendo crentes fiéis, elas vão acontecer, elas são reais. Davi continua dizendo, irmãos, são numerosos que se levantam contra mim. Veja só que agora ele tem consciência, que as dificuldades elas só crescem. As dificuldades só crescem. Devemos também ter em mente que os que causam dificuldades são numerosos. As pessoas que antes estavam com Davi estavam abandonando, estavam se juntando contra ele. Não é também diferente de nós, irmãos. Os inimigos da nossa alma também são hostes de demônios, as multidões de dores físicas, os exércitos de desgraças espirituais e todos os aliados da morte do inferno que se colocam contra todos nós todos os dias. Satanás, em suas hostes, as dificuldades que nós passamos, isso também são nossos inimigos. Tantas pessoas que sofrem de ansiedade, de dificuldade, e Davi tem isso em mente. Ele não deixa ser abalado por isso. Até que lá no versículo 7, aliás, versículo 6, ele vai falar sobre isso. Nós vamos chegar ainda lá. E ele também, no versículo 2, ele diz assim: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Vê só que também devemos ter em mente que a difamação sempre haverá. A difamação sempre haverá. Davi estava saindo do seu reino e as pessoas o difamavam.
São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não tem jeito para Davi. Davi perdeu. Agora nós estamos com Absalão, talvez o povo poderia dizer. Agora Davi vai embora, Deus não vai restaurar ele. Deus não vai levantar ele. Deus o abandonou. Seria mais ou menos isso. Estou parafraseando, né? Mas seria mais ou menos isso. Imagina, muitas vezes, quando você, como crente, às vezes está fraco na sua fé, fraco na sua vida espiritual, muitas vezes frio, muitas vezes as pessoas não querem ajudar e às vezes elas só dizem, olha, Deus já abandonou, né? Deixa para lá porque não tem jeito. Nosso papel não é julgar, nosso papel é ajudar. Eu sempre gosto de falar isso, né? Nosso papel não é julgar, nosso papel é ajudar. Nosso papel, irmãos, é buscarmos, mesmo com pessoas que muitas vezes nos difamam, é buscar, mesmo assim, a louvar a Deus. Davi, por mais que as pessoas o difamassem, dissessem, olha, a gente já perdeu, seu filho já tomou o seu lugar. Até mesmo diz lá em 2 Samuel, quando ele ia caminhando, alguém ia falando, né? Homem de sangue, filho de Belial, né? E um dos soldados de Davi diz a ele, olha, esse rei, o senhor não quer que eu dissipe a cabeça desse cão que late, né? E ele disse, não. Se meu próprio filho se revoltou contra mim, quanto mais ele, né? Então Davi, amados, ele não se importava com a difamação, porque a fé dele estava firmada em Deus, a confiança dele estava firmada no Senhor. O homem não pode nos destruir na sua forma de falar. Às vezes nós ficamos tão preocupados nisso, quando as pessoas falam algo aqui e ali, mas o que é mais importante é o que Deus pensa de vocês e de mim. Como posso aprender a confiar em Deus, observando a proteção de Deus? E Davi, ele observa a proteção de Deus. Davi é encorajado a observar a proteção de Deus diante da rebelião de Absalão, seu filho. Em segundo lugar, irmãos, como posso aprender a confiar em Deus? Reconhecendo a proteção de Deus. Veja o versículo 4 ao versículo 5. Davi diz assim, com a minha voz, aliás, versículo 3, ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Reconhecendo a proteção de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 3, Davi diz, porém tu, Senhor, é o meu escudo. Davi faz de Deus o escudo, irmão, de confiança dele. Por que nós devemos reconhecer a proteção de Deus? Primeiro porque ele é escudo aos que confiam nele. Davi faz de Deus o seu escudo. E o escudo aqui, no original, significa um broquel, é uma proteção redonda. É algo que protege por cima, por baixo, do lado, por dentro e por fora. O homem que confia no Senhor, ele é protegido por Deus. Ele tem o Senhor como seu escudo. E Davi diz, o Senhor é meu escudo. O Senhor é aquele que me protege. Nós sabemos na história que o escudo que o soldado usa na guerra. E claro que ele usa isso no contexto dele, porque se nós pudéssemos falar hoje, o Senhor é meu escudo, usaremos aquele que os policiais usam, né? Aquele do choque, aqueles... é um escudo, eu não sei como que pode falar aquilo hoje. Mas é uma proteção. E Davi diz, o Senhor é meu escudo. Quando o Senhor é o escudo seu e meu, irmãos, Ele nos protege dos dardos inflamados do inimigo, das tentações, das dificuldades, daquilo que pode nos causar desânimos. Satanás, lá em Filipenses, vai dizer que ele lança os seus dardos, né, no crente. E o crente que às vezes não abraça a causa de Cristo, não faz de Deus o seu escudo, irmãos, muitas vezes está muito exposto, né, a isso, às tentações, aos dardos de Satanás. Davi declara aqui que o Senhor é o seu escudo. Veja só também que ele diz que és a minha glória, Ele é a nossa honra. Em segundo lugar, o Senhor devemos fazer do Senhor a nossa honra, reconhecendo porque Ele é o que nos honra, é a nossa honra. Ou seja, irmão, por que Davi diz, o Senhor é minha honra? Imagina só Davi, ele é expulso do palácio,
Davi sai do palácio humilhado, ele vai para o deserto, ele sai com seus soldados, e ele diz: mas o Senhor é minha honra. Ele perde tudo, perde seu reino, perde qualquer esperança, mas ele diz: o Senhor é a minha glória. Ele não perde a confiança no Senhor. Por mais que ele nunca mais voltasse a Jerusalém, a ser rei, ele abraça a causa. Ele diz: não importa se eu volte a ser rei, ou se eu seja morto, ou que eu viva sempre por aí desprezado pelo povo. Ele diz: o Senhor é quem me honra. Não importa. Davi aqui, amados, não se importa se ele vivesse num quarto de luxo, no seu palácio, numa tenda improvisada no deserto, ou se ele vivesse desprezado pelo povo. Ele diz: o Senhor é minha honra. Imagina, você e eu, muitas vezes, podemos perder o emprego, perder uma morada, ficar doente, passar por dificuldades. Quem de nós pode declarar: o Senhor é minha honra, o Senhor é minha glória? Embora seja na maior dificuldade que o crente se encontra, quem é que pode dizer: o Senhor é minha glória? As pessoas normalmente dizem: o Deus me causou isso, Deus me fez isso, se revolta contra Deus. A primeira coisa é sair, né? Mas, amados, quando nós temos esperança em Deus, quando nós colocamos nossa confiança em Deus, nós fazemos dele a nossa honra. E terceiro aqui, o versículo ele continua dizendo que: porém tu, Senhor, meu escudo, a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Veja só que agora Davi ele diz que é o Senhor que ergue a cabeça, é o Senhor que nos ergue. A palavra aqui para exaltas, aqui, irmão, dá uma ideia de que alguém foi nocauteado, alguém que foi vencido pela crise, alguém que está no chão mesmo, alguém que está mesmo derrotado pela circunstância. E Davi diz: mas é o Senhor que me exalta, é o Senhor que me ergue, é o Senhor que me levanta, é o Senhor que me traz ainda do pó, né, do desprezo. É Ele que me exalta. Ele não perde a esperança. Por mais que as pessoas o deixassem no chão, por mais que as circunstâncias o deixassem no chão, ele não perdeu a esperança do Senhor. Ele diz que é o que exaltas a minha cabeça. Ele declara também no versículo 4, ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Veja que Davi, mesmo em meio à crise, ele reconhece a proteção de Deus orando. Ele diz que com a minha voz clamo ao Senhor. E é nesses momentos de maior dificuldade que o crente deve orar, deve buscar o Senhor. São os momentos mais de aflições, e quando nós dobramos os joelhos é que encontramos paz em Deus, né? É um momento que nós encontramos paz no Senhor. Talvez encontramos no versículo 5, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Nós encontramos também aqui, amados, reconhecendo a proteção de Deus, porque Ele nos faz repousar em paz. É uma confiança inabalável de Davi. É uma confiança inabalável de Davi. Nós vimos o contexto que Davi estava passando: perseguição, desprezo, dificuldade, o próprio filho tentando matá-lo. Eu fico imaginando como Davi deveria estar no coração dele. Ansioso, medo. Será que ele deveria estar aí, passando por isso? Não. Porque ele diz: deito-me e pego no sono. Essa é a declaração do salmista aqui. Não é, eu acho que uma das coisas mais difíceis para alguém que está sofrendo com ansiedade, com medo, com essas dificuldades, é o sono. Eu falo isso por experiência própria. Eu também não sou perfeito. Muitas vezes, quando nós temos essa tendência de ficar acordado, né? Quando estamos ansiosos, quando estamos com medo. Talvez Davi aqui não estava passando pelo pânico, né? Que essa situação parece, esse ataque de pânico que as pessoas passam, que é uma situação de estar sendo perseguido constantemente. Não, ele não passa por isso, mas ele confia no Senhor. O Senhor é o escudo de Davi. O Senhor é que dá paz ao dormir. É o Senhor que nos sustenta e nos cuida, irmãos, quando nós confiamos nele.
mas leva tempo para nós confiarmos no Senhor. Isso porque Ele nos faz repousar seguro, mesmo em meio à crise, amados. O rei Davi tem paz no sono. Eu gosto muito de Filipenses 4:6, eu vou convidar os amados irmãos para ir. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Se alguém encontrar, pode ler, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu creio que talvez Davi aqui tinha, não era escrito, mas ele estava vivendo esse versículo, né? Deixa diante de Deus. Deixa diante de Deus. E eu creio que ele está fazendo isso, deixando diante de Deus. Embora o Novo Testamento nem sonhasse ser escrito ainda, né? Foi escrito anos depois, mas quando nós entregamos a Deus aquilo que muitas vezes nos causa ansiedade, Deus cuida. Não andeis ansiosos. Eu estava recentemente pensando sobre isso. Mesmo antes de dormir, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que está dando ansiedade? O que está dando medo nesse momento? Começa a orar a Deus, dizendo: Senhor, é isso. Talvez você não tenha esse costume, talvez você tenha que anotar, né? Dizer: é isso que está me causando medo, é isso que está me causando ansiedade. E deixar diante de Deus. Essa é a melhor maneira de Deus cuidar de nós. E Davi, amados, mesmo em meio à crise, ele tinha paz no sono. Também podemos encontrar que ele declara que é o Senhor que sustenta ele, é o Senhor que nos dá proteção, é o Senhor que nos levanta. Versículo 6, ele declara o seguinte, ele diz: não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele diz: olha, por mais que as pessoas, o próprio povo no qual ele serviu, estivesse se juntando com Absalão, ele diz: eu não tenho medo. Por que ele não tem medo? Simplesmente porque Deus é a proteção dele. Porque Deus é quem vai cuidar dele. E ele pode declarar abertamente. Segundo Samuel 15, eu vou ler esse versículo 15, versículo 12. Ele diz assim: madrugou Samuel, aliás, segundo Samuel 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Aitofel, como eu já comentei, era o conselheiro pessoal de Davi. E vai relatar em 2 Samuel que um conselho de Aitofel era como um conselho do próprio Deus. E o próprio Davi, quando ele sabe que Aitofel foi para o lado de Absalão, ele ora a Deus dizendo: Senhor, que o Senhor transtorne o conselho de Aitofel. E até um dos conselheiros também de Davi se voluntaria para ir servir como espião, né? Dizer assim: eu vou também servir como conselheiro de Absalão, mas para transtornar o conselho de Aitofel. E funcionou no início, até que Aitofel depois se suicidou. Mas ele diz no versículo 6: eu tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Essa, irmãos, é uma declaração de homem que confia no Senhor. Em terceiro e último lugar, versículo 7 ao 8, nós podemos encontrar: como posso aprender a confiar em Deus? Rogando pela proteção de Deus. Versículo 7 ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e os inimigos quebram os dentes. Davi agora está suplicando, em primeiro lugar, pela libertação. Ele diz: levanta-te, Senhor. E a ideia aqui de levantar-se parece que é a ideia de alguém que está dormindo. E é claro que Deus, ele não está dormindo. Deus nunca dorme. Deus sempre está atento para a necessidade de seu povo. Mas a ideia parece aqui que, quando ele usa levanta-te, né, a ideia é que muitas vezes nós temos de alguém que está até dormindo, deitado, descansando, mas Deus não faz isso. Mas a palavra aqui também pode dar uma ideia de
Levanta-te, Senhor, e entra em cena. Senhor, entra em cena. E nós sabemos na história, muitas vezes quando Deus entra em cena, os povos caíram, estavam contra o povo de Deus. Israel mesmo, quando ia à guerra e quando Deus entrava em cena, o que acontecia com os outros povos? Um povo tão pequeno, mas vencia as guerras. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. É a declaração, irmão, de um homem que pede para Deus entrar em cena. Muitas pessoas que às vezes elas estão entrando em cena, né? Não querem deixar Deus entrar em cena em suas vidas. Elas se frustram, elas se decepcionam, elas muitas vezes entram em dificuldade, mas Davi ele roga pela proteção de Deus, suplicando por libertação. Romanos capítulo 8, versículo 1, acompanha comigo, diz o seguinte: Romanos 8, versículo 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma das maiores mentiras que Satanás coloca, irmãos, em nossas vidas é que nós não podemos ser libertos. Muitas vezes a pessoa que muitas vezes é atingida pelos pensamentos que Satanás coloca, às vezes ele se sente preso a muitas dificuldades, muitas situações. Satanás sempre vai colocar pensamentos muitas vezes difíceis, e talvez esses pensamentos não vinham a Davi, porque ele confiava no Senhor. Esse homem confiava em Deus, que ele diz: entra em cena, Senhor, salva-me, fere nos queixos todos os meus inimigos. É interessante que ele diz: e os ímpios quebram os dentes. Quando ele fala fere nos queixos todos os meus inimigos, ou seja, na mandíbula, ele está comparando aqui os inimigos a um animal selvagem. Palavra no original. Ou seja, para alguém muitas vezes jogar um animal no chão naquela época, esse contexto de Davi teria que ferir no queixo. Davi aqui diz: fere no queixo meus inimigos. Os ímpios quebram os dentes. Nosso maior inimigo, vamos dizer que já está com a cabeça esmagada, não é isso? Satanás já está vencido, foi vencido na cruz, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E as mentiras que Satanás pode colocar na mente do crente, dizer: você não é salvo, você não presta, você nunca vai melhorar, você não pode crescer, é a pior mentira, é a mentira mais mentirosa, né? Porque Cristo já o venceu na cruz. Nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cristão é vencedor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. Ímpios quebram os dentes. Não deixe, amados, que as circunstâncias te derrubem. Você não está mais condenado. Cristo já te libertou. Nós podemos encontrar também rogando pela proteção de Deus. Davi roga pela proteção de Deus, suplicando por libertação. E segundo, suplicando por livramento diário. Veja o versículo 8, ele diz: o Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. E a palavra também aqui como salvação pode ser traduzida como livramento. Ele diz: olha, é o Senhor que me livra. Por mais que as pessoas viessem contra Davi, tentando matá-lo, tentando destruí-lo, ele sabia que o Senhor ia cuidar dele diariamente, dia após dia, constantemente. E ele pode dizer: do Senhor é a salvação. Irmãos, se tem uma mentira que Satanás gosta de dizer, é dizer que você não é salvo, é fazer você duvidar. Nós sabemos que sempre a salvação não é um ato humano, é um ato de Deus para o ser humano. É Deus que salva o ser humano, e Ele não abre mão quando Ele salva. O Senhor é a salvação, é o livramento diário. Tanto a salvação da alma como o cuidado diário pertence ao Senhor. E sobre o teu povo a tua bênção. Se Deus já é bom para os incrédulos, imagina para aqueles que confiam nele, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que são considerados herdeiros de Deus. Conclusão: devemos confiar em Deus e entregar o controle de nossas vidas a Ele sem reservas. Jeremias
diz que aquele que confia no Senhor é como aquele que confia no Senhor é como uma árvore, né, plantada perto de um rio, que mesmo vindo a seca, não para de dar seu fruto, como o Salmo 1 também diz. Mesmo em meio às dificuldades, irmãos amados, aqueles que confiam em Deus, eles estão produzindo, eles estão contentes. Por mais que estejam em dificuldade, por mais que as dificuldades muitas vezes o levam a pensar o contrário, saiba que Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Por isso, amados, devemos nos fortalecer observando o que Deus tem feito por nós dia após dia. Às vezes, não paramos para pensar nisso, não é? Não paramos para pensar no cuidado de Deus diário. Tantas pessoas, talvez não seja aqui o caso, não conheço a cidade, não conheço os irmãos, mas tantas pessoas, por exemplo, nas ruas jogadas, nas ruas que estão em dificuldade, desemprego, passando mesmo fome em seus lares. Mas quantos de nós temos o suficiente, não é? E muitas vezes não olhamos para esses pequenos detalhes. Às vezes o cristão é tão... algumas pessoas chegam a ser tão ingratas com Deus, não sabem agradecer a Deus pelo cuidado diário. E nós devemos nos fortalecer, observando o que Deus tem feito por nós dia após dia. Também devemos reconhecer que só o Senhor é quem pode nos cuidar em momentos de tempestade. Só Ele pode cuidar. Nós não devemos duvidar, como Pedro duvidou. Porque quando nós duvidamos em meio às circunstâncias da vida, nós só vamos nos afundar cada vez mais. Terceiro e último, devemos rogar pelo cuidado do Senhor diariamente em nossa vida, porque só Ele pode nos socorrer em momentos de crise. Só o Senhor pode nos socorrer em momentos de crise. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, que mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor, de pandemia, preços, Senhor, nossa esperança está em Ti, nossa confiança está em Ti. Que possamos, Senhor, meditar cada vez mais nesse salmo. E vemos, Senhor, que as dificuldades podem durar uma noite, Senhor, mas a alegria se renova a cada manhã, segundo a Sua misericórdia. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.